igreja, né? Esses períodos da igreja, eles se dividem aí, uns dividem em 5, outros em 6, outros em 4, mas nós tínhamos, gente, lá desde nosso primeiro encontro, a igreja cristã primitiva. Essa igreja cristã primitiva é lá do ano 31 até o ano 100. E ela vai ser conduzida primeiro por Cristo, depois nós teremos os discípulos e os apóstolos. Essa é a igreja cristã primitiva. Depois nós temos a antiga igreja católica, mas que ainda preservava os ensinos de Cristo. Esta igreja, a antiga igreja católica, ela vai do ano 100 até o ano 313. Depois nós temos o terceiro período, que é a antiga igreja católica imperial. Aqui, nessa igreja católica imperial, nós vamos ter a união da igreja com o Estado. Lembram-se? Através de Constantino, ele vai primeiro em 313, fazer aquele decreto, né? Mas em 321 ele vai criar ali o domingo, né? Essa igreja vai do ano 313 até o ano 538. Depois temos uma outra igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa igreja que nós temos estudado aí, que ela vai de 538 até 1517, ou seja, pegando todo o período da Idade Média. Veja que o período que nós vamos estudar do capítulo 6, ele está inserido na antiga Igreja Católica Imperial, que é do ano 313 ao ano 538. E depois nós temos o período da Igreja Católica Apostólica Romana, que vai de 538 até 1517. Aqui é que nós vamos estudar a história de João Hus e Jerônimo. Porque eles foram, na realidade, gente, eles foram os pré-reformadores. O Severino nos pediu aqui para dizer se a gente tinha a história dos pré-reformadores, então hoje vamos estudar sobre eles. Nós já vimos na semana passada o Wycliffe, né? Ele foi um grande pregador, ele que deu origem em tudo sobre o termo de pré-reformador. Depois dele tivemos aqui o João Hus. Ele vai viver, o João Hus, ali por volta do ano 1370 até o ano 1415. O Papa da época de João Hus, gente, João 23. E o imperador é o imperador Sigismundo. Nós sabemos que naquela época existia o imperador, ele geria toda a parte política do império. Existia o Papa, que geria toda a parte religiosa. Muito embora o Papa quisesse gerir também a parte temporal, a parte política, e o imperador queria gerir a parte religiosa. Então, eles estavam sempre em conflito. O imperador Sigismundo com o Papa João 23. Jerônimo também vai viver nessa época. Ele nasce em 1380 e morre no ano 1416. Então, o Papa que vai gerir a história desses dois homens é o Papa João 23, e o imperador se chama o imperador Sigismundo. Ora, vocês leram a história, tenho certeza que vocês leram a história do capítulo 6, de João Hus e Jerônimo, e leram também toda a história do capítulo 7. Portanto, gente, seria uma redundância se eu fosse contar a história para vocês. Vocês já devem chegar aqui já com a leitura dos capítulos, a fim de que nós não possamos perder tempo em ler a história. Nós não vamos ler história, nós vamos pegar a parte bíblica que a história contém e vamos explicar o que aqueles homens explicavam para os católicos naquela época. Nós sabemos que João Hus foi um homem de família pobre, e ele entrou lá na Universidade de Praga. Praga hoje, né, a Boêmia antigamente, hoje é Praga, capital da Tchecoslováquia. Ele era assim como ele também, o Jerônimo. Então ele entra na universidade, ele é um esplendor de aluno, se torna reitor da universidade e vai fazendo ali as suas primeiras investidas em direção aos erros que ele vê na Igreja Católica. Ora, dentro desses erros, o primeiro deles está aqui, logo na terceira linha.
Diz assim, na terceira linha da página 45 do capítulo 6. Diz assim, ó, entretanto, Gregório VII tinha a intenção de escravizar o povo. Gente, esse Gregório VII é o Papa que vai anteceder o João 23. Gregório VII queria escravizar o povo. Ora, quando nós vemos que o chefe do sistema religioso romano quer escravizar o povo, isso significa, gente, que nós temos aqui aquela passagem lá de Daniel, a passagem lá de Apocalipse, que vai dizer que o chefe da igreja romana vai perseguir a igreja durante um período de 12 séculos, a saber, gente, né, desde 538 até 1798. Nós temos, então, três denominações para esse período. Temos um tempo, temos dois tempos, um tempo, metade de um tempo, dois tempos. Depois nós temos 2 tempos, um tempo e metade de um tempo. Depois nós temos 42 meses e temos 1.260 dias, que será o período que os papas vão escravizar, que os papas vão matar, que os papas vão assassinar aqueles que não seguem as diretrizes do sistema religioso romano. Agora, nós temos aqui na página seguinte, logo na página seguinte, temos que João Hus vai comparar a vida de Cristo com a vida do Papa. Ele vê Cristo como um ser humilde, uma pessoa simples, uma pessoa que tem as roupas rotas de tanto viajar, uma pessoa que tem apenas algumas sandálias, assim como aqueles que estão com ele, um homem que viaja de tanto para um lugar para outro a pé, um homem que demonstra a humildade do cristianismo. E ele vai ver também que o chefe do sistema romano é um homem que tem vestes brilhantes, é um homem que tem palácios suntuosos, é um homem que tem uma coroa escravejada de brilhantes, é um homem que tem um orgulho de se vestir dessa forma e de tratar as pessoas com indignidade, o que não acontecia com Cristo. Jesus tratava as pessoas com humildade, com simplicidade e mais, dava-lhes a cura espiritual e a cura física. Depois nós temos aqui, logo aqui onde diz, praga é interditada. Ora, nós vemos aqui, deixa eu ver, na 1, 2, 3, 4, na quinta linha, diz assim, em vez disso, o Papa manteve resolução de julgar João Hus e condená-lo, declarando um interlúdio entre a cidade de Praga. Ou seja, João Hus vê aquela suntuosidade enorme, aqueles palácios grandiosos, e ele vai resolver denunciar o orgulho, a pretensão e o poder do Papa. Veja o que esse homem vai fazer. Está aqui deixa eu ver, 1, 2, no quarto parágrafo, diz assim, embora ainda não estivesse pronto para aceitar todas as reformas que Wycliffe advogava, Hus reconheceu o verdadeiro caráter do papado e denunciou o orgulho, a ambição e a corrupção da igreja. Assim como Lutero viria no século seguinte, João Hus, minha gente, ele vai querer consertar a igreja, os erros da igreja. E que erros eram esses? Era a grande corrupção dos papas, a bebedeira dos cardeais, né? A falta de conhecimento dos padres, os erros de famílias que os papas tinham, assim como os frades. Ele queria consertar esses erros. Como ele não conseguiu, ele então denunciou isso para o mundo. Quando ele denunciou, então, e vemos aqui, o Papa manteve a resolução de julgar João Hus e condená-lo, declarando o interdito na cidade. Então, ele vai condenar João Hus. Condenar a quê? Condenar que ele apareça em Roma para que o Papa faça ali os seus questionamentos. Ora, isso pronto,
nós vimos aqui, nesse ponto, Apocalipse 13, 2. Apocalipse 13, 2 vai dizer que o Papa tem um poder enorme. Eu vou ler com vocês aqui, Apocalipse 13, 2, já está aqui na minha mão. Diz assim, gente, olhe bem. 13, 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo. No capítulo seguinte, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Portanto, o magistrado, o Papa, o chefe da Igreja Romana, tinha recebido do inimigo, do próprio dragão, que representa Satanás, o poder, o trono e toda a autoridade. É por isso que João já dizia isso no primeiro século, quando ainda não existia o Roma papal, de que o dragão daria esse poder, né? Daria esse poder ao chefe da Igreja Romana. É por isso que ele escravizava as pessoas, é por isso que ele perseguia as pessoas, é por isso que a Igreja vai perseguir aqueles que não se aderem aos seus ensinamentos, vai perseguir de uma forma grandiosa. Portanto, o Papa quer questionar João Hus, lá em Roma, sobre o que ele fazia, tendo em vista que o poder do inimigo, o trono do inimigo e a autoridade do inimigo foram dadas à besta, ou seja, a esse poder religioso. Vimos aqui na página 47, gente, aqui no segundo parágrafo, diz assim como a glória. Acharam? Diz assim como a glória plena do sol ao meio-dia afasta aqueles que passaram muito tempo na escuridão, toda luz ao mesmo tempo se afastaria. Por isso, Deus a revelou pouco e pouco à medida que os indivíduos tinham condições de aceitar. Ou seja, havia uma luz que estava crescendo sempre e sempre contra aquelas ditaduras religiosas do papado. Agora, vamos ler aqui Provérbios 4:18. Olha só o que diz aqui em Provérbios 4:18, gente. Diz assim, ó. Estou chegando aqui, Provérbios 4:18, vai nos dizer assim. Provérbios 4, o verso 18. Diz assim, ó. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, o que aqui diz, assim como a glória plena do sol ao meio-dia afasta aqueles que passaram no tempo da escuridão, toda luz ao mesmo tempo os afastaria. Quanto mais luz Deus dava a João Hus, menos ele era compreendido pelo sistema religioso romano. Nós temos ainda, aquela nos diz que naquela época houve tanta perturbação, tanto distúrbio no meio do sistema religioso romano, que eles tiveram 3 papas ao mesmo tempo. Eles tinham Urbano VI em Roma, eles tinham João 23 em Boêmia e tinham ainda o Clemente VII lá em Avignon, na França. Eles estavam se digladiando entre eles. Finalmente, quem vai ficar no lugar do Papa é realmente o Urbano VI, lá em Roma. Agora vejam aqui, gente, na parte que diz assim, ó, lá embaixo, na 1, 2, 3, 4, na quinta linha de cima para baixo, diz assim, a hóstia da comunhão usada na missa era carregada à frente do sacerdote. As ricas vestes dos cardeais e os nobres causaram forte impressão por sua ostentação. Gente, na hora da missa, até hoje, a hóstia é representada como sendo o próprio corpo de Cristo. Vou repetir isso. A hóstia que o padre dá, que o sacerdote entrega na hora da missa, ali existe um sistema chamado de transubstanciação. A hóstia se transforma no corpo de Cristo. O vinho se transforma no próprio sangue de Cristo. Ou seja, o que as pessoas estão tomando enganadas ali é o próprio corpo de Cristo, o próprio sangue de Cristo. Mas isso não é bíblico. O que é bíblico é a consubstanciação. Ou seja, o pão
sem fermento representa, simboliza o corpo de Cristo. E o vinho que se toma, o suco de uva, representa simbolicamente o sangue de Cristo. Eles não são nem o corpo, nem são o sangue de Cristo, como até hoje se coloca na igreja cristã. Isso temos lá em 1 Coríntios 11, 24 e 25. Agora, gente, um outro ponto bíblico que existe aqui seria o sexto. Nós temos aqui dizendo o seguinte, no parágrafo 1, no segundo parágrafo, diz assim, que a glória de Deus e a salvação das almas ocupe sua mente não a posse de riquezas e propriedades. Tome cuidado para não adornar a casa mais do que a alma. E, acima de tudo, preste atenção às coisas espirituais. Ou seja, João Hus levava os crentes para serem perfeitos em coisas espirituais. O que são, portanto, coisas espirituais, gente? O que é isso? Nós temos vários relatos sobre o Espírito Santo. O primeiro deles é que o Espírito Santo, em Efésios 1:13, quando nós aceitamos a mensagem, quando nós aceitamos Cristo, quando nós aceitamos a obra salvadora de Cristo e quando nós aceitamos a morte de Cristo, gente, então o Espírito Santo sela com o seu ser especial aquele que aceitou a Cristo, aquele que aceita a morte, aquele que aceita o Evangelho. Depois nós temos o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Os nossos líderes também, outros evangélicos, dizem que o batismo com o Espírito Santo é na hora do batismo que nós fazemos, nós temos. Depois disso, é a capacidade que o Espírito Santo nos dá. Vou repetir, gente. O batismo do Espírito Santo é quando nos batizamos lá na igreja. E depois disso, quando começa o período da santificação, então é a capacidade que o próprio Espírito nos dá para praticar a vontade de Deus todos os dias. Olha só o que ele faz com o batismo do Espírito Santo. A capacidade que ele nos dá de praticarmos as coisas boas que Cristo quer todos os dias na nossa vida. E depois as coisas espirituais é estar cheio do Espírito Santo. O que é estar cheio do Espírito Santo, gente? Gálatas 5:22 nos diz isso. Olha o que diz lá em Gálatas 5:22. Diz assim, ó. Gálatas 5:22, nós temos os frutos, o fruto do Espírito, que diz assim, ó, estar cheio do Espírito Santo é ter o fruto do Espírito Santo em nossa vida. Diz assim, 22, mas o fruto do Espírito é, aí começa a estarmos cheios do Espírito Santo que João Hus passava para aqueles que o ouviam. Tomar a atenção, ter as coisas espirituais em sua vida. São elas o amor, a alegria, a paz, longanimidade, que é a paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gente, essas coisas que acabamos de ler aqui em Gálatas, quando nós estamos vivendo isso, nós estamos vivendo para coisas espirituais. Era o que ele dizia aqui, vamos viver para as coisas do Espírito. E também nós temos em Romanos, aqui em Romanos 8:1, não sei se vocês querem seguir, Romanos 8:1 nos diz assim, ó, Romanos 8, o versículo 1, diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque estão vivendo no Espírito. E temos também o 8 e o 9. O 8 e 9 diz assim, ó, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que estás na carne, mas no Espírito, se de fato assim, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Portanto, gente, o que João Hus dizia? Que nenhuma condenação havia para aqueles que viviam nas coisas do Espírito. Nós hoje precisamos viver nas coisas do Espírito, vivendo uma vida no Espírito. E na lição da escola sabatina, sábado passado, nós vimos que Paulo dizia para nós não vivemos, nossos inimigos não são nem a carne nem o sangue,
Ou seja, aqueles com quem nós lidamos, as pessoas, nós não lutamos contra elas. Nós lutamos contra os principados e contra as potestades. Agora, o que é lutar contra os principados? Principados, gente, são os grandes políticos, os grandes donos do mundo que lidam com o mal. E as potestades, gente? Nós temos as potestades do céu, que são Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e temos as potestades das trevas, Satanás, seus anjos e os ímpios. Portanto, nossos inimigos, aqueles que nós lidamos dia a dia, são as potestades das trevas. João Hus deixava isso muito claro para aqueles que aceitavam aquilo que ele dizia. Vamos lidar com as potestades das trevas. Temos do nosso lado as potestades do céu, mas temos como inimigos ferrenhos, né, os principados e as potestades das trevas. Tenho agora aqui mais um ponto, diz assim, aqui na 1, 2, 3, 4, 5, de cima para baixo, gente. 1, 2, 3, 4, 5. Diz assim, João Hus, finalmente... Qual a página, Israel? Qual a página do livro? A página 48. Tá? 48, lá embaixo, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha de cima para baixo. Então, João Hus foi levado a Roma perante o concílio. Ele foi levado lá para explicar o porquê ele estava pregando essas coisas. Não podia estar pregando isso, visto que, né, a mensagem de Roma não era essa. Então, diz assim aqui, ó, João Hus finalmente foi levado perante o concílio. Acorrentado, compareceu à presença do imperador, que havia se comprometido a protegê-lo. Com firmeza, apresentou a verdade e protestou solenemente contra as corrupções da hierarquia. Olha só, ele com firmeza apresentou a verdade e protestou solenemente contra as corrupções da igreja. Oi, Israel, acho que a Wanda ergueu a mão. É alguma coisa... Quer perguntar, Wanda? Quem quer perguntar, gente? Se quiserem deixar, se for possível, deixar para o final da... Deixa para o final. Ó, finalzinho, tá, Wanda? Obrigada. Na segunda linha de cima para baixo, diz, quando o concílio exigiu que ele escolhesse entre renegar suas doutrinas ou ser condenado à morte, João Hus aceitou o destino de Marte. Gente, na Bíblia, quem é que enfrenta esses grandes concílios? Sabe que Estevão enfrentou o Sinédrio. Gente, o Sinédrio era o órgão de justiça da Judéia. E este Estevão, ele foi chamado perante o Sinédrio, perante as autoridades, os grandes dos judeus, para se retratar também. Só que Estevão, a exemplo de João Hus, não se retratou, pelo contrário. Sabe o que ele disse, gente? Ele disse, vocês, líderes de Israel, vocês são os assassinos de Cristo. João Hus sabia da vida de Estevão. João Hus sabia da história de Paulo. Ora, Paulo também foi perante o Sinédrio. Paulo foi perante o Sinédrio, Paulo foi perante reis e perante grandiosos da sua época. É por isso que aqui, em Apocalipse 13, 15, 17, nos diz que o selo de Deus estava com aqueles homens. Imagine, gente, você ser chamado diante do Supremo Tribunal Federal para testemunhar da sua fé. Imagine, nós estamos diretamente em frente a um grande tribunal, como se fossem criminosos. Gente, o decreto dominical está aqui em Apocalipse. Olha só, no Apocalipse 13, está ali o decreto dominical, que diz assim, ó, Apocalipse 13, nós encontramos o decreto dominical a partir do verso 15. 13, verso 15, assim, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca
o nome da besta ou o número do seu nome. Este é o decreto dominical que vai ser daqui a pouco. Lá na época de Estevão e Paulo, não tinha um decreto dominical, mas eles eram chamados perante as autoridades. Paulo foi chamado perante as autoridades lá em Cesareia, perante o governador Félix. E Deus diz que escolheu Paulo, sabe onde é que está isso? Lá em Atos 9:15, Deus diz, Ananias, que batizou Paulo, não fique com medo dele, não, que ele não veio perseguir você. Este é um vaso escolhido por mim para pregar a príncipes, reis, senadores, Império Romano, vai pregar a todos. Então, gente, isso vai acontecer também com aqueles que estarão vivos na época do decreto dominical. Vão ser chamados perante concílios, perante monarcas, perante grandiosos, perante o Supremo Tribunal Federal. E aí o que vamos dizer, né? Portanto, nós vemos aqui que o que Paulo e Estevão estiveram diante de grandes autoridades, fazendo assim uma prática, um cumprimento do decreto dominical daquela época. Na página 49, logo no início, lá em cima do primeiro parágrafo, a graça de Deus sustentou João Hus. Então, gente, a graça de Deus sustentou João Hus. A graça de Deus é que nos sustenta hoje. E o que é a graça de Deus? Já falei isso inúmeras vezes, eu não me canso de falar. Porque nós devemos saber isso de cor e salteado. O que é a graça, gente? A graça se compõe de perdão, misericórdia, piedade, bondade e compaixão. Essa é a graça. A graça é composta desses 5 itens e Deus nos dá essa graça sem nos cobrar absolutamente nada. Então, a graça de Deus sustentou. O que foi, então, que sustentou João Hus, gente? Foi o perdão, foi a misericórdia, foi a bondade, foi a piedade, foi a compaixão de Deus que sustentou esse homem, que vai ser um grande vulto na vida da Igreja Católica. Os padres ficavam horrorizados com ele. Vou ler aqui, gente, olha só. Ler aqui no parágrafo, no segundo parágrafo, de cima para baixo. Diz assim, depois que a sentença foi pronunciada, né, ele teve uma sentença de morte. Começou a cerimônia da degradação. Exortado mais de uma vez a se retratar, João Hus respondeu, voltando para as pessoas, de que maneira, então, eu poderia olhar para o céu se me retratasse? Como seria capaz de encarar as pessoas para quem preguei o evangelho puro? Não! Considero a salvação delas mais valiosa do que esse pobre corpo agora condenado à morte. Gente, veja que força tremenda, Hermínio. Que força tremenda. As vestes sacerdotais de João Hus foram removidas uma a uma. Cada bispo pronunciava uma maldição enquanto realizava sua parte nessa cerimônia. Por fim, colocaram um gorro ou mitra de papel em formato de pirâmide sobre sua cabeça, pintada com figuras assustadoras de demônios e com a palavra arqui-herege, se destacando na forma da frente. Com toda alegria, disse Hus, usarei esta coroa de vergonha por ti, ó Jesus, pois por mim usaste uma coroa de espinho. Ele foi condenado à morte. Ele foi simplesmente condenado a morrer, gente, na fogueira. Ou seja, a gente pode perguntar hoje, por que Deus não livrou os nossos irmãos naquela época? Por que Deus não livrou os nossos irmãos das feras nas arenas? Por que não livrou das espadas? Por que não livrou dos soldados, dos imperadores romanos? Por que não livrou também os pré-reformadores? Eram homens de Deus. Porque Deus sabia que nós hoje precisávamos desses exemplos aqui. E agora Jerônimo, né? Companheiro direto de João Hus. Praticava o que João Hus dizia. Era companheiro de pregação de João Hus em todos os lugares. Onde João Hus estava Jerônimo. Um amigo
colega e gente que estava do seu lado. Aí veio a perseguição. Quando ele viu o seu amigo sendo queimado e cantando, aquilo impressionou profundamente. E ele temeu e tremeu por causa daquilo. O relato nos diz que Jerônimo também, além dele ver João Hus ali, vendo o companheiro dele ser queimado e cantando, ele retratou-se, irmão. Ele se retratou, Paulo. Não quis saber, ele simplesmente achou que não iria conseguir levar esse evangelho avante. E se retrata. Diz no Conselho Romano, eu me retrato, eu vou seguir as leis de Roma. Mesmo assim, ele foi lançado no calabouço. E ficou mais de um ano no calabouço. E quando finalmente ele ali no calabouço, frio, porque ele pensou que a partir do momento que ele se retratasse, iria ser tratado de outra forma. Então ele se arrepende amargamente. Foi como o choro de Pedro. Ele chorou amargamente, eu creio que Jerônimo deve ter chorado amargamente também. Se arrependeu amargamente de ter negado a Cristo. E ele se volta para Cristo. E perante o concílio, ele diz, Deus que me perdoe por eu haver retratado. Perdoa-me, Senhor, por ter traído a tua confiança comigo. E se entrega e é morto também na fogueira, junto, assim como foi o seu amigo João Hus. E quando o soldado vai colocar o fogo lá na lenha, o soldado vai colocar o fogo lá atrás e diz, não, você está sendo um covarde. Viu, Raimundo? Você está sendo um covarde? Coloca o fogo na minha frente, eu quero ver você colocar o fogo na minha frente. Gente, que coragem. E o soldado ateou o fogo, e ele também, a exemplo do seu companheiro, morreu cantando. Gente, são exemplos que nós temos para afirmarmos a nossa fé hoje, naquilo que nós cremos. Às vezes a nossa fé fica tão fraquinha, não é? Tão caída, tão candente. Nós precisamos ler essas histórias e aprender com elas. A serva do Senhor foi inspirada para escrever isso para nós, também para a época dela e para nós nessa época. E que Jerônimo, portanto, morreu se arrependendo daquilo que ele havia feito. Agora vamos entrar aqui no estudo de Lutero. Gente, é um estudo muito precioso. Nós vamos ver aqui os fundamentos da justificação pela fé. Os fundamentos. Nós sabemos que o estudo da justificação pela fé, naturalmente, foi elaborado por Cristo, mas Paulo, né, se mergulhou profundamente no processo da justificação pela fé. E muitos de nós não compreendemos isso. Hoje vamos compreender, hoje vamos saber tudo isso. Né? Vejam que, às vezes, não compreendemos isso aí. Então, Paulo estudou isso, elaborou grande parte do processo da justificação pela fé, no livro de Romanos, que tivemos aqui há algum tempo atrás. Depois nós tivemos Santo Agostinho, no século V, desculpa. Santo Agostinho também se aprofundou muito nisso. E o nosso amigo Lutero vai ler Romanos e vai ficar impressionado com aquilo ali. Gente, que loucura é essa que Paulo está dizendo aqui? O justo viverá pela fé? O que é isso? Eu preciso entender isso. O justo viverá pela fé. Então, gente, nós tivemos, no ano, a partir de 1517, tivemos várias reformas. Agora, o que Lutero queria fazer, gente? Lutero nunca quis agredir a igreja, porque ele era monge, ele era professor da Universidade Católica, ele amava a igreja católica. Ele nunca quis ofender a igreja. O problema dele, gente, foi que ele foi fazer uma viagem a Roma, saiu lá da Alemanha, foi a Roma. Quando ele chegou em Roma, ele viu o desastre. O que ele viu? Ele viu papas terem várias famílias,
e várias orgias com mulheres. Ele viu cardeais em plena bebedeira. Ele viu frades, padres e bispos na corrupção tremenda, ganhando dinheiro ilicitamente dos irmãos da igreja. Ele viu a venda de perdão. Você queria praticar matar alguém, você ia a Tetzel. De Tetzel, eu quero comprar o meu perdão, que eu preciso matar alguém. Então, você me paga, eu lhe dou a guia e você já está perdoado. Pode ir lá praticar o seu crime. Gente, que absurdo a igreja fazia. Quando Lutero viu isso, a contra do perdão, e ele já havia lido o livro de Romanos, especificamente o capítulo 5, o capítulo 8 e o capítulo 4, ele não concordou com aquilo. Ele viu aquela corrupção tremenda na igreja. Quando ele voltou à Alemanha, ele simplesmente começa a estudar o livro de Romanos e o livro de Gálatas. Esses dois livros é que vão colocar na mente daquele servo de Deus, né, verdades grandiosas que seriam postas por ele à igreja. Ele não queria ser contra a igreja, ele queria arrumar, assim como Wycliffe, e assim como João Hus, ele queria, né, consertar os erros da igreja. Então tivemos, naquela época, 4 grandes reformas. A primeira foi a reforma luterana. Foi a reforma, queremos estudar, a reforma de Lutero. Ora, Lutero dizia, gente, que Cristo morreu por todos, que a salvação era para todos. Aí veio a reforma calvinista, um amigo de Lutero, calvinista, que dizia que Cristo não morreu por todos. Cristo morreu apenas por um grupo especial, que a salvação seria apenas para um grupo especial, que Deus de antemão predestinou as pessoas para serem salvas ou para serem perdidas. Seria um Deus injusto esse, né? O Evandro nos mostrou um domingo desse da igreja, né, a diferença entre o que Calvino fala e o que Lutero, através de Hermínio, fala. Né? Calvino diz que a salvação é só para alguns, enquanto Lutero diz que a salvação é para todos. E realmente ela é para todos, né? Mas a grande diferença aí está se você crer. A salvação é para todos. Mas aquele que crê é que será realmente salvo. Qualquer um pode crer. Depois tivemos a reforma calvinista, tivemos a reforma anabatista, que era uma reforma dos camponeses. Eles queriam ter condições sociais mais justas, condições mais justas perante as famílias, para ter um salário melhor, para trabalhar, ter elementos melhores. Então, Anabatista com Thomas Munzer. Depois temos a reforma católica. Essa reforma católica, gente, ela vai trabalhar de toda a força contra a reforma de Lutero. Porque nós sabemos que Lutero colocou lá no castelo, na Universidade de Wittenberg, colocou 95 teses. Wycliffe havia colocado 18. Ele coloca 95 teses contra a igreja. Então ele vai ser perseguido de uma forma muito cruel pela igreja. Aí, minha gente, Lutero começa a estudar o livro de Romanos. Ora, aqui no último parágrafo, na página 55, no capítulo 7, se Lutero não deixava de começar cada dia com oração. De seu coração emanava continuamente um pedido de orientação. Com frequência dizia, orar bem é a melhor parte do estudo. Nós vemos isso lá em Filipenses 4:6, que eu gostaria de ler para vocês bem rapidinho. Filipenses 4:6 nos diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, Lutero via na oração a fundamentalização dos seus estudos. Ele estava envolvido numa coisa extremamente séria, que agora ele via que ele podia até ser expulso da igreja. Mas ele em nenhum momento foi contra a igreja. Ele queria consertar os erros da igreja.
Então, temos aqui Romanos 5:1, logo aqui, onde diz paz, a página seguinte, 56, diz: o desejo de ter paz com Deus levou Lutero a se dedicar à vida monástica. Queria ter paz com Deus. Como parte dessa escolha, precisava desempenhar as tarefas mais humildes e mendigar de casa em casa. Suportou com paciência essa humilhação, crendo ser necessária por causa dos seus pecados. Uma de suas perguntas que ele vai fazer para elaborar, para reconhecer o sistema, o processo da justificação pela fé, é essa aqui: como é que eu vou tirar os efeitos do pecado da minha vida? Então, ele vai lá em Romanos 5:1, vai trazer a resposta para ele. Romanos 5:1 diz assim, ó, ele queria paz com Deus, né? Então, Romanos 5:1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo. Quando ele leu isso, disse: então existe uma justificação, existe alguma coisa que me torna justo. Romanos, Paulo está dizendo isso para mim. Justificado, pois, mediante a fé. Então, a justificação vem depois da fé. Ele pensou: ué, não é a fé que vem primeiro. Primeiro eu tenho que me tornar justo. Como? De que forma eu me torno justo, né? Depois que eu me tiver justo mediante a fé, ou seja, quando eu tiver fé, eu vou ser justificado, aí eu vou ter paz com Deus. Como diz aqui, o desejo de ter paz com Deus o levou a se dedicar à vida monástica pelas obras. Olha o que ele vai fazer. Como parte dessa escolha, precisava desempenhar as tarefas mais humildes e mendigar de casa em casa, suportou com paciência a humilhação, crendo ser necessário a causa dos seus pecados. Então, ele vai praticar alguns atos pensando que, através das suas obras, ele seria justificado. Vejam, gente, o sistema religioso romano, até hoje, diz que a salvação é pelas obras. Eles simplesmente desconsideram a Efésios 2:8, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. O católico romano acha que ele é salvo pelas obras. É por isso que existem tantas pessoas fazendo obras na Igreja Católica. Irmã Dulce, Madre de Calcutá, são pessoas que se dedicam aos pobres, pensando que fazendo das obras, ele vai salvar. As obras são interessantes, são necessárias, porque a fé, sem as obras, elas não existem. Mas nós precisamos, fundamentalmente, ser salvos pela graça. O que é a graça? Perdão, misericórdia, bondade, piedade, compaixão, pela graça, mediante a fé que nós temos em quem? Em Cristo. Vamos explicar isso daqui a pouquinho em detalhes. Aqui na página 56 ainda, nós vamos ver o sistema da expiação. Diz assim, ó, no parágrafo 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo, diz assim: em vez de se torturar, lá no meio do parágrafo, gente, em vez de se torturar por causa de seus pecados, lance-se nos braços do Redentor. Confie nele, na justiça da vida de Cristo, na expiação da sua morte. Gente, o que é expiação? Lutero debateu para compreender isso. O que é expiação? A expiação, gente, ela tira a culpa do pecado e ela nos traz de volta a Deus. Ela é a reconciliação. A expiação promove a reconciliação e retira a culpa do pecado. Então, Lutero vai descobrir os 6 pontos da salvação. Olha só quais são esses pontos. Primeiro, a justificação. Deus nos tornar justos através da nossa vida e da nossa fé. Segundo ponto, a propiciação. Ou seja, Deus envia, Deus propicia, Deus concede, Deus dá o seu Filho para nós, para nos salvar. Né? Então, justificação, depois vem a propiciação, depois nós temos a intercessão, que é aquilo que Cristo, somente Cristo pode fazer por nós lá no céu, junto a Deus, é a intercessão. Interceder para perdão dos meus pecados. Então, temos justificação,
De intercessão, temos agora a justificação, propiciação, intercessão, agora temos a expiação. Depois você passa por esses 3 processos, a justificação, a propiciação, a intercessão, nós temos agora a expiação. O que é a expiação? A expiação vai remover o seu pecado. Vai tirar, remover o pecado não, vai tirar a culpa que você tem na sua cabeça pelo pecado. E vai, mediante Cristo, reconciliar, tornar a você a vir de volta para Deus. Depois temos o período da santificação, que é o período de toda a nossa vida, desde o batismo até a segunda vinda de Cristo. E, finalmente, a glorificação. Então, são 6 períodos que Lutero descobriu em Romanos, em Gálatas, em outros livros que ele lia. São esses 6 que nos levam à salvação. Que são eles: a justificação, a propiciação, a intercessão, a expiação, a santificação e a glorificação. Essa glorificação, gente, só vai se dar quando Cristo vier. Quando Cristo vier, aí nós vamos ser transformados. Quando Cristo vier, os que estão ressuscitando serão transformados. E os que estão vivos também serão transformados. Agora, que transformação é essa, gente? Diz que nós vamos ser transformados, vamos ser transformados. Transformados em quê? E por quê? E para quê? A transformação ocorre em dois diferentes patamares. Primeiro, a primeira transformação, que não só os justos ressuscitados e os justos vivos sofrerão, é que nunca mais irão morrer. Esta é uma grande transformação. Isso é efeito da glorificação, que é o último item da salvação, daqueles 6. Com a glorificação, nós vamos ser transformados. Paulo diz lá em Coríntios 15, 1 Coríntios 15. Vamos ser transformados. A primeira transformação que vamos passar, nunca mais iremos morrer. A segunda transformação que vamos ter é que nunca mais iremos pecar. E não para aí. Agora nós vamos ser glorificados. Sabe o que a glorificação significa? Eu vou ler para vocês aqui em Filipenses 2:20. Presta atenção nisso aqui, meu irmão. Essa é a glorificação que eu tanto me alegro. Diz assim, ó. Porque a ninguém... Deixa-me ver, 3:20. Desculpa aqui, estou lendo errado. E aqui, ó. 3:20. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Olha só a glorificação, o que é, Paulão? Meu corpo vai ser igual ao de Cristo. Esse é que é o âmago, o clímax da glorificação, é meu corpo ser um corpo igual ao de Cristo. Imagina Lutero quando ele descobriu isso, gente. Ele descobriu que a transformação é não pecar, nunca mais vai pecar, nunca mais vai morrer, e a glorificação maior é Cristo nos dar um corpo igual ao dele. Você já pensou ter uma mente igual ao de Cristo, um coração igual ao de Cristo, né? Um riso igual ao de Cristo, um coração igual ao de Cristo? É uma coisa fantástica. Quando ele leu isso aqui, ele disse, gente, eu tenho que pregar isso, não tem jeito. Aí nós vamos ver um quadro aí, que a Desirê fez para nós há algum tempo. Eu vou pedir para ela colocar esse quadro aí, que é um quadro que nós vamos compreender tudo sobre a justificação pela fé. Então, vai colocar aí para a gente. Vamos olhar para esse quadro aqui, gente. Isso aqui foi o que Lutero estudou, né? O processo de justificação pela fé. Ora, eu só quero que vocês prestem atenção nessa partezinha branca aqui, onde diz a justificação, a fé e o pecador precisa. Esquece as outras coisas. Então, a justificação, gente, que Lutero descobriu, e que ele vai depois pregar e vai ser perseguido por causa disso, a justificação tem 2 grandes
pilares. O primeiro pilar é o sangue derramado de Cristo. Né? Ora, o sangue derramado, Severino, o sangue derramado tira o pecado do pecador. O sangue é para redimir o pecado, é nos tirar da iniquidade, nos tirar o pecado, nos tornar sem pecado. Isso é que o sangue derramado de Cristo faz. Como já me dizia o Raimundo, 9:22 de Hebreus, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Agora, deixa eu ler aqui para vocês Romanos 5, o verso 9. Podem ler aí, eu queria que vocês achassem. Romanos 5, verso 9. Olha o que diz aqui, gente. Romanos 5, verso 9. Estou chegando aqui, já achei. Pronto. Romanos 5, verso 9, dizendo, o sangue, portanto, não é o elemento de salvação. O sangue é o elemento de purificação. Ele tira de nós o pecado, ele nos tira da iniquidade, ele tira do lamaçal do erro. É o que diz aqui, Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o 9 aqui, 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, olha só, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, nós somos justificados o que é a justificação? É nos tirar o pecado. Por exemplo, a expiação é nos tirar a culpa do pecado. Então, o que o sangue vai fazer não é nos salvar, é tirar o pecado de nós. Por isso que nós dizemos assim, pelo sangue, o sangue de Cristo tem poder de quê? De nos tirar o pecado, nos tirar a culpa do pecado, remover a iniquidade do homem. Então, a justificação, essa é a primeira parte. A segunda parte é a morte de Cristo. Então, nós temos a justificação, primeiro, do sangue derramado, segundo, a morte de Cristo. É a morte de Cristo que vai salvar as pessoas, gente. Ora, a morte de Cristo vai nos trazer o quê, gente? A graça. A morte de Cristo nos traz a graça. Ou seja, o que é a graça? A graça é o perdão, a bondade, né? A misericórdia, a compaixão, a piedade. A morte de Cristo nos traz a graça, nos traz a expiação, que é o próprio perdão e que é a reconciliação, e a morte de Cristo é que vai salvar o pecador. Ou seja, nós somos salvos pela graça, mediante a fé que temos na morte de Cristo. Portanto, a justificação, quando Lutero compreendeu isso, ele disse assim, mas a igreja nunca ensinou isso. Gente, qual é a igreja que ensina isso hoje em dia? Qual é a denominação que coloca isso de uma forma clara para nós podermos compreender? Né? Agora tem o segundo, então temos aqui a morte. Efésios 2:8, somos salvos pela graça mediante a fé. Agora, eu gosto de ler com vocês também o Romanos 5:10, logo o verso seguinte aqui. Ó. O 10 diz assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, a reconciliação, a salvação só vem pela morte de Cristo. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, o sangue de Cristo nos livra do pecado. A morte de Cristo nos dá a graça, a expiação, a reconciliação e a salvação. Agora, nós temos o segundo componente da justificação, que é a fé. Agora, vamos analisar a fé. Ora, fé em quê, gente? Fé em quê? Tomemos aqui o caso de Abraão, por exemplo. Né? Abraão foi chamado de um lar pagão. Abraão era pagão. O pai de Abraão dedicava holocausto, dedicava adoração a outros deuses. Josué nos diz isso. Josué 20:22, depois eu vou colocar para vocês aqui. Então, a família de Abraão era pagã. Mas Deus viu que Abraão não concordava com aquela forma de religião. Foi por isso que Deus
pensou Abraão e tirou Abraão daquela vida. Deus vai tirar Abraão dali e vai conceder a Abraão, né, aquelas grandes promessas. Agora, Abraão creu. Abraão creu em quê, gente? Nas promessas de Deus. Ou seja, Abraão ele creu, ele teve a crença, ele confiou, ele teve fé que Deus iria realmente lhe dar uma nova terra, lhe dar uma peregrinação, lhe dar um filho, né, fazer dele uma grande nação. Abraão creu em tudo isso aí. Portanto, a fé é fundamental na composição da justificação mediante a fé. A fé também tem dois elementos. Fé em quê? Não adianta Cristo derramar o seu sangue e nós não cremos que ele derramou o sangue. Então, fé em quê? No sangue derramado que resgata o pecador. Então, a fé em quê? Fé no sangue derramado. Cristo derramou o sangue, nós vamos crer que ele morreu e derramou o seu sangue. Segundo elemento da fé, em Cristo, crer em quem? Em Cristo e na sua morte para termos a graça. Quando Lutero viu tudo isso, aí ele vai ver que as coisas para ele não estavam bem. Ele começa a dizer, ele se faz 4 perguntas, gente. Ele diz assim: como é que eu vou receber os benefícios da morte de Cristo? A preocupação dele era ser salvo. Ele tinha trauma na vida de perder a salvação. Ainda mais agora que ele estava se dispondo contra a igreja. Então ele pergunta assim: ora, como é que eu vou receber os benefícios da morte de Cristo? Aí ele vem aqui, ó. Ele vai ler a Bíblia toda, ele vai traduzir a Bíblia. O Novo Testamento, ele traduz a Bíblia do antigo latim para o alemão, a terra dele. Ele diz: como é que eu vou receber a morte de Cristo? Como é que eu vou receber os benefícios da morte? Ele diz: reconhecendo o pecado. Se eu reconhecer o pecado, é um passo para eu poder receber os benefícios da morte de Cristo. Então ele lê lá em Salmo 51:3, que diz assim, o salmista diz assim: reconheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, se eu reconhecer o pecado, já é um passo para eu receber os benefícios da morte de Cristo. Segundo, eu preciso me arrepender do pecado. Ele vai lá em Romanos 2:4, que diz que é Deus que coloca em nós o arrependimento. Ninguém coloca em você arrependimento nenhum. Eu não tenho medo de me arrepender, vocês não têm medo de se arrepender. Quem coloca o arrependimento em nós é Cristo. Quem coloca é Deus que coloca. E quem coloca o amor em nosso coração, Romanos 5:5, é o Espírito Santo. Nós não temos amor nenhum. Quem coloca o amor em nossa mente é o Espírito Santo. Romanos 5:5. Ele que coloca o amor em nossa mente, em nosso coração. Então, Lutero diz: bom, eu devo reconhecer o pecado, como Davi reconheceu. Eu devo me arrepender do pecado. Aqui em Romanos 2:4 está dizendo que somente Deus coloca o arrependimento no meu coração. Depois eu preciso confessar o pecado. Ele descobriu isso lá em 1 João 1:9. Se confessar o pecado, ele é fiel e digno para perdoar o pecado e nos limpar de toda impureza. Quando ele descobriu essas 3 coisas, ele disse: bom, então agora eu sei a forma de como eu vou gozar dos benefícios da morte de Cristo. Aí vem a segunda pergunta. Assim, como vou receber os benefícios da graça? Eu sou humano, eu sou pecador, eu peco, muito embora eu já sei disso aqui, mas como é que eu vou receber os benefícios da graça? Né? E o que é a graça? Nós já vimos aqui: perdão, misericórdia, bondade, piedade e compaixão. Como é que eu vou receber isso de Cristo se eu sou pecador? Então eu tenho que passar por esse processo, reconhecer o pecado, me arrepender e confessar o pecado. Agora ele vai em Romanos 5:1. 5, ele vai dizer: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então ele teria paz se ele se tornasse um homem justo. Ora, para se tornar um homem justo, o que ele tinha que fazer?
reconhecer o pecado, se arrepender do pecado e confessar. Aí ele se tornaria um homem. Deus declararia ao universo que ele era um homem justo. Ele vai ler também o 5:9 que nós já lemos aqui, e vai ler o 2 João 17. O justo viverá pela fé. Quando ele viu que o justo vai viver pela fé, gente, disse, mas então eu não preciso confessar os meus pecados a ninguém. Se eu vivo pela fé, se eu reconheço o pecado, se eu me arrependo do pecado, se eu confessar o pecado, e se eu me tornar justo e viver pela fé, né, eu só preciso mesmo ir diretamente a Deus. Eu não tenho que ir a ninguém para que se perdoe meu pecado. É a terceira pergunta. Como é que eu vou anular os efeitos do pecado em mim? A preocupação dele, como é que eu vou anular os efeitos do pecado em mim aqui, gente? Aí ele descobre lá em 1 Coríntios 2:5 que somente Cristo pode interceder pelo pecado. É só Cristo que pode interceder pelo pecado. Esse livro que eu tenho aqui é maravilhoso, que dá tudo isso aqui. Como é que eu vou anular os efeitos do pecado em minha vida? Buscando a Cristo. Senhor, Cristo, Deus, Cristo, Pedro, roga, intercede junto ao Pai por mim, porque somente Cristo pode interceder por nós. Os santos não podem interceder, a Virgem Maria não pode interceder, ninguém pode interceder, somente Cristo. Ele é o único intercessor de Deus e o homem para o pecado do homem. Aí Lutero ficou maravilhado. E a última pergunta que ele faz, como é que eu vou remover a culpa gerada pelo pecado? Gente, a gente peca, a gente fica na cabeça, né? Na cabeça. Se arrepende naquilo. Então, o que vai remover a culpa do pecado? Quer dizer aqui, Romanos 5:10, que nós já lemos aqui. Remover a culpa do pecado, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. Então, o que vai remover a culpa do pecado é a expiação que Deus faz em mim através de Cristo. Ora, quando ele ver tudo isso, ele então vai ficar aliviado, porque ele conhece agora que ele pode ser um homem justo, que ele pode ter seus pecados perdoados, que ele pode receber a graça, que ele pode receber os efeitos da morte de Cristo, ele pode ter fé no sangue derramado que vai livrá-lo do pecado. Então, várias coisas vão acontecer para que Lutero finalmente escreva as suas 95 teses e coloque lá na igreja da universidade. E é isso aí que vai fazer com que ele seja excomungado em 1521 pelo Papa Leão X, com acordo do imperador. O imperador Carlos V é quem vai dar força para Leão X, que é o Papa da época de Lutero, vai fazer com que. Então ele escreve essas teses, aí sim, contra realmente as doutrinas da igreja. Porque ele nunca ouvia falar disso, ele estava na igreja há muitos anos, ele era professor e ele mesmo ensinava isso. A preocupação dele era de tal ordem que ele começou a estudar isso para poder depois passar para aqueles que iriam acreditar nisso. Era uma coisa totalmente nova, baseada fundamentalmente aqui nos livros de Romano, né? Então ele vai agora praticar, ele vai ser um homem justificado, Cristo vai vir por ele na propiciação, ele vai ter a intercessão de Cristo, ele vai ter a expiação, que é remover a culpa do pecado, ele vai ter a santificação, a partir do momento que ele crê nessa sua passa a viver uma nova vida, e ele vai finalmente crer na glorificação, na transformação, que é não pecar mais, nunca mais pecar, nunca mais morrer, e ter um corpo igual de Cristo quando ele aqui vier. Com isso, ele ficou, gente, totalmente aliviado. Ele disse, bom, isso vai aliviar a minha alma, porque de agora em diante, eu sou um homem justificado por Deus. No próximo capítulo, nós vamos ver as consequências que isso vai surgir ao longo do tempo e a condenação que ele tem por estar
pregando essas coisas às pessoas. Agora vamos aí abrir para os nossas contribuições, aqueles que querem falar alguma coisa, ou perguntar, ou comentar. Paulão tá doido para comentar ali. Na sequência, Paulo, depois Neide, depois a Ellen. Eu não estou ouvindo você direito, viu? Agora, Conseguiu ouvir? Sim. Pode ser o Paulo. Tá. Pode falar, Paulo. Quem vai falar? você insistiu tanto, Rael. Gente, eu acho que eu tenho que levantar o som aqui um pouquinho. Eu não estou conseguindo aumentar aqui um pouquinho o som para poder ouvir. Né? Mas eu chego mais perto. Fale. Tá ouvindo? Sim. Quem está falando? Sou eu. Paulo. Paulo. Paulo que está pegando. Paulo. Fala, rapaz. Eu separei esse livro aqui, rapaz. Você não Eu tá nem falando. sabia que você ia falar isso, rapaz. Dá para ver aí? Aí, ó. Tá dele, viu? As Muito 90 bom, né? Eu tenho esse livreto aqui. Aliás, foi também nisso que me baseei muita coisa aqui. Eu queria Vai, só Paulo. comentar uma coisa em relação ao perdão. Você falou que no final aí que Lutero, quando pediu perdão, que se sentiu justificado, foi que ele sentiu um alívio, né? Sentiu aliviado. Normalmente, quando a pessoa pede perdão a Deus, ela já está, né, aliviada, né? Porque aquele que pede perdão e sabe que Cristo vai interceder, já se sente aliviado. Mas qual é o seu ponto? Não, veja que não, meu ponto não, eu não tenho ponto. Eu vejo pelo Espírito de Profecia. A irmã Watt diz o seguinte: o pecador arrependido e contrito, não é só arrependido. Esse arrependimento assim, esporádico, não é. Arrependido e contrito. Pede perdão. Cristo pega este pecador, apresenta ao Pai. Amém. E Amém. diz que esse pecador seja inocentado diante de ti. E automaticamente o pecador se sente regozijado e feliz e contente. Então, a observação é o seguinte: então, se nós, quando nos ajoelhamos e pedimos perdão e não ficamos regozijados, precisamos voltar para se ajoelhar novamente. Então, veja bem, aí na tese aqui da 36ª, diz o seguinte: Deus perdoa os pecadores, não os pecados. Nós temos, se não fosse o Espírito Santo, nós estávamos perdidos, porque nós pedimos perdão pelos pecados. Perdoa os nossos pecados. Ele não perdoa os pecados, ele perdoa os pecadores. Agora, isso é um jogo de palavras que a Bíblia chama de perdão dos pecados. Mas é bom nós termos ciência de que Deus não perdoa pecados, e sim os pecadores. Amém. Está na 36ª tese de Lutero. Muito bom, né, gente? Isso é bom que vai só ampliando, né? Obrigado, Paulão. Quem quer mais comentar aí? Agora, Neide, depois a Ellen. Hermínio, você quer falar sobre o que o Paulo falou? Eu queria uma participaçãozinha. Tudo bem. Posso agora? Posso agora? Pode ser depois da Ellen? Para a gente seguir a sequência? Sem nenhum problema, pode sim. Tá bom, fala, Neide. Então, Neide e Ellen, depois Hermínio. O meu não é uma pergunta, eu vou ajudar a Israel a ver todo mundo. Israel, você vai nos 3 pontinhos. Deixa eu ver aqui. Os 3 pontinhos. Tá. Alterar layout. Alterar layout. Sim, é o primeiro, lá em cima. Sim. Aperta aqui? Sim. Aí você vai aí você clica em mosaico. Mas já sumiu daqui aquele... Aqui o povo é nota 10, viu? Achei o mosaico. Aí você vai lá embaixo, tem um negocinho azul, você vai até o final com ele, tem uma bolinha. Já fui. Pronto, agora você vai ver todo mundo. Você vai fechar. Menina, que boa, isso aí. Coisa boa, né? Agora tá todo mundo aqui.
Muito bom. Pega até 49 pessoas aí. Coisa boa. Só podia ser Neide mesmo. Aí, Paulão, você deve saber muito informática, né? Que ela sabe bastante, né? Não saber, não, eu chamo. Faça isso. Quem vai falar agora, gente? Quem vai falar? Ellen. A Ellen. Ellen. Oi, Ellen. Fale, querida. Tá sem microfone, Boa Ellen. Isso. Oi, Abre. você está me ouvindo? Sim. Pessoal, é uma pergunta básica. Israel, você falou Sim. aí sobre 6 passos, né? Justificação, propiciação, intercessão, expiação, santificação, glorificação. Aí Você as anotou crianças... direitinho, você anotou ou está na mente? Não, é ruim, hein? Está anotado. Minha mente não é tão boa quanto a sua ainda, não. Eu estou pedindo a Deus para chegar lá. Mas, então, aí, o segundo e o terceiro passo, propiciação e intercessão, você pode resumir novamente? Porque eu estou anotando aqui para as crianças algumas coisas e eu gosto quando você fala, eu não consegui pegar direito. Veja, Ellen. Esses 6 caminhos que Lutero descobriu, né, para chegar aí à salvação, são eles, o primeiro deles é a justificação, ou seja, a justificação a pessoa vai obter mediante aquilo que o Paulo acabou de dizer, né? Pelo perdão dos pecados, né? Ela se torna uma pessoa. Então, Deus vai declarar que este meu servo é justo para o universo inteiro. Esse é o primeiro ponto que leva à salvação. A pessoa está justa perante Deus, né? Notem que ele não nos torna justos, né? Ele apenas nos justifica, ele não torna você justo. O processo de você se tornar justo é durante a santificação. Dia a dia você vai se santificando. Depois vem o processo da propiciação. A propiciação é quando Deus envia, Deus dá, Deus concede, Deus prodigaliza o seu Filho para vir aqui, para derramar o sangue que vai nos tirar do pecado e morrer para nos dar salvação. Então, a propiciação, Deus propicia a vinda do seu Filho aqui para nós. Depois da propiciação, nós temos a intercessão, foi que o Paulo falou aqui, a intercessão pelo pecador, né? Intercessão pelo pecador. Então, o Espírito Santo pega a nossa oração, leva ao trono da graça, intercede, né? Intercede para que Deus ouça a nossa oração. E Cristo vai ao trono da graça pedir para Deus perdoar e automaticamente esse perdão é concedido, desde que seja contrito e sincero. Depois qual que eu falei? Intercessão, né? Então vem agora a expiação. A expiação, Ellen, é quando Deus remove a culpa do pecado, para a gente não ficar com aquela culpa do pecado, e ao mesmo tempo ele, por meio de Cristo, vai ser executada, né, a reconciliação do homem para com Cristo. Essa, então, foi a expiação. Depois da expiação, nós temos a santificação, né, que é um produto da vida inteira, pessoa santificando dia a dia. Depois a glorificação, que é a finalização quando Cristo vier. Nós vamos estar livres do pecado, livres da morte, e teremos um corpo igual ao de Cristo, né? Como diz Filipenses 3, 20 e 21. Tá bom? Ótimo, Israel. Muito obrigada, viu? Tá. Agora quem? Hermínio. Grande professor Hermínio. Foi professor da universidade aqui, né? Foi professor da universidade, né? Que legal. A minha participação é apenas um destaque sobre Lutero. Inicialmente, um destaque sobre Lutero, né? Porque Lutero, veja bem, uma pessoa que recebeu uma educação de um camponês, né? Alemão, né? Veja bem, mas de repente foi recebendo uma formação que contraria até os seus próprios pais, que os seus próprios pais eram insatisfeitos com ele entrar para estudar em colégios oferecidos pelos monges. Ele queria que ele estudasse advocacia, né? Exatamente, queria que ele estudasse advocacia. Na realidade, ele acabou sendo advogado, mas advogado, não um advogado, um pseudo-advogado. Ele se tornou um verdadeiro advogado de Deus, porque ele advogou uma situação, principalmente quando decepcionou-se, quando foi para Roma,
que chegou, que viu aquela coisa tremenda, ele achou até que Roma foi construída no inferno. Ele achou que Roma ali, o inferno tinha sido ali. Então ele começou, quer dizer, a cabeça dele começou sendo construída para que depois ele chegasse a essa tese que levaria a perseguir. Agora, uma pessoa passou a ser perseguida, mas ele perseguia a igreja se sentia perseguida por ele, pelas teses dele, que eram as teses que levavam a esclarecer qual era o verdadeiro papel da igreja e o que fazia a igreja, porque ele estava dentro, ele tinha estudado em colégio ali da igreja, né? Então, era uma pessoa bem formada. E também, diga-se de passagem, muito inteligente. Lutero era uma pessoa de um QI, eu acho que é muito acima da média, que foi formando uma mentalidade, se preparando para enfrentar uma batalha de 1000, ele sozinho contra 1000. Era uma batalha que era a igreja contra ele. Quer dizer, era uma coisa quase que não compreender como é que uma pessoa entra numa batalha dessa. Mas Lutero foi um desses. Claro que antes dele já haviam pessoas, João Ruth e outras pessoas que já tinham colocado suas revoltas, né? Suas revoltas, que o próprio pai dele também era um desses revoltados com a igreja, com a atitude do clero, também era revoltado. Então aí, quer dizer, ele foi se preparando para uma batalha de revolta contra a igreja católica. E é por conta disso que Lutero passou a ser um dos mais perseguidos, porque um homem muito inteligente e os escritos dele passariam a levar luz para as pessoas, coisa que a Igreja Católica não queria. É por isso que esse livro que a gente está lendo aí é um livro até que pessoas da Igreja Católica que são presos à doutrina, eles se chocam de imediato. O choque é imediato. A gente entrega esse livro, mas sabendo que esse livro é um livro que prepara a gente, ele dá um preparo muito bom para a gente, para a história do que aconteceu, para as revoluções que aconteceram na igreja, mas o fato é o seguinte, é que Lutero, ele passou a ser, como estava voltando, ele passou a ser perseguido porque era um potencial de revolta contra a igreja católica, ele tornou-se um potencial. E aí, é só isso, essa observação. Depois eu posso até observar um pouquinho sobre o Espírito Santo, que você fez uma colocação aí que eu acho muito interessante. Essa parte do Espírito Santo também é muito polêmica, e cada um que deve orar para que ande com o Espírito Santo. Mas eu não vou tocar agora, não, para deixar espaço para os outros. Eu quero só esse destaquezinho com relação a Lutero, para a gente entender realmente por que Lutero tornou-se o revolucionário de todos os tempos, o maior revolucionário contra a Igreja Católica. Muito bom, muito boa contribuição. José Raimundo levantou a mão e depois Severino. Fala, Raimundão. Meu companheiro de PG. PG massa, não sou nem idoso. Ligar o microfone, irmão. Liga o microfone, cara. É bom porque o pessoal aqui é nota 10, né? Qualquer coisa, olha o microfone, né? Olha, esse pessoal aqui é de ouro, viu? É ouro, é pérola. Isso é um grupo pérola. A Neide salvou nossos prints agora. Você está com o microfone fechado. Salvou. Tem que abrir o microfone. Ora, sim. Aê, cara. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Sim. Maravilhosa aula. Aprendendo muito, e eu achei interessante a colocação de Israel aí, porque no culto de quarta-feira, o irmão que pregou na quarta-feira, ele falou sobre a verdade presente. E eu achei interessante que Lutero, a partir do momento que ele encontrou uma Bíblia na biblioteca, que ele não tinha acesso, né? Acorrentada, né? Bíblia acorrentada. Não tinha acesso à Bíblia. Quando ele pegou na Bíblia, que ele começou a descobrir as verdades, aí que ele sentiu, que ele começou a revolução dentro dele, de ver quanta inverdade, quanta barbaridade a igreja estava praticando fora dos escritos da palavra. Eu achei interessante a verdade progressiva, né? Aquela que vai um processo de amadurecimento. Veio antes João Russo, né? E aí, inclusive, os boêmios, né? Eles fizeram um acordo com a igreja, não foi?
um dos princípios do baísmo era que eles pudessem falar acerca das verdades da palavra de Deus, né? E que foi descumprido, né, pelos papas, pela igreja, de uma forma geral, mas, no entanto, eles permaneceram na defesa da verdade. E eu achei interessante que Lutero, ao receber essa luz, né, que já vinha de João Russo, Jerônimo e tudo mais, mas o encontro dele com a Bíblia foi que fez com que ele despertasse, né, para justamente trazer luz, aquela luz para o seu tempo, né? E a verdade realmente foi algo esclarecedor que ele trouxe para a verdade presente, para os seus dias, né? Claro. Era essa a minha contribuição. Muito bom. Eu achei Professor Ivan, muito... depois quero ouvi-lo também, professor Ivan. Depois quero ouvir o professor Ivan. Pode Quem agora? É Severino, pode falar. Fala, Severino. Tá bom, Ivan, depois eu... Boa noite a todos. O Israel, eu bem não entendi aqui, puxa, na página 54, porque diz assim: na escola, Lutero foi tratado de forma dura, até com violência. Com frequência passava fome. Os conceitos sombrios e supersticiosos sobre a religião da época o deixavam cheio de temor. A pergunta, aí vem: ele se deitava à noite com o coração pesado, constantemente aterrorizado com o pensamento de que Deus era um tirano cruel em vez de um pai celestial bondoso. A pergunta, ele ainda não tinha, poxa, concretizado a força, a fé que ele tinha, poxa, no que ele ia, poxa, pregar, ou ele ainda estava, poxa, fora do contexto, digo assim, em relação à Igreja Católica ou a Deus? Severino, ele vivia em dúvida, né? Isso aí, antes dele ele encontrar essas verdades que o Raimundo citou. Ele vivia numa dúvida cruel, porque ele queria ser salvo, ele queria a salvação, mas não encontrava a salvação nos preceitos da igreja. O que ele encontrava na igreja era só baderna, só coisa ruim, né? Então, como ele era monge da Igreja Católica, ele via tanto erro na igreja, aí ele se sentia ele praticava até o asceticismo, né? Ele praticava, porque ele vivia num meio onde ele via que não tinha salvação. Ali, se ele continuasse, ele não havia. Então, ele se flagelava, porque ele queria alcançar um caminho, descobrir uma verdade, para poder estar seguro da salvação dele. Ele não estava seguro da salvação. Ele só vai começar a confiar em que ele realmente se salva quando ele faz o estudo do livro de Romanos, de Gálatas. Ele vai fazer também um estudo de Tiago, que ele vai desprezar um pouquinho o estudo de Tiago, né? Mas Gálatas e Romanos são livros semelhantes, onde ele vai buscar, finalmente, a paz com Deus, que nós temos aqui na página, uma dessas páginas que a gente lê, ele vai buscar a paz com Deus, a de Romanos 5:1, quando ele conhece o verdadeiro palavreado de Deus que a igreja não ensinava. Aí ele começa a encontrar a tranquilidade, porque ele vai ver que a paz de Deus vai lhe trazer tranquilidade da justiça, né? Juízo, né? Reconhecer os seus pecados, confessar os pecados e estar em paz com Deus. Somente depois disso é que ele vai abandonar essa vida de autoflagelação, porque ele cria, Severino, que essa autoflagelação poderia livrá-lo dos pecados de Roma e dar salvação. Mas isso não era o meio, não. O meio era a graça mediante a fé. Entendeu? Ok, obrigado, Zé. Era isso aí. Ivan, e depois Paula. Grande Ivan. O microfone está fechado ainda. Ele está tentando pôr. Aí, Ivan. Boa noite a todos. Boa noite. Professor da universidade também, hein? Adventista. Também. Agora, eu penso o seguinte, sabe, Israel? Que os comentários estão tão maravilhosos. Tem uma mancha aí na imagem, não sei se é o... Aí, foi o dedo meu. Que eu penso que eu acrescentar alguma coisa aqui seria até redundar, certo?
porque a explicação claríssima, maravilhosa, e os comentários também fantásticos. Eu vou deixar para o próximo estudo, eu ser um dos primeiros a participar, tá certo? Com a permissão de vocês aí, para que eu não me torne redundante, porque é maravilhoso. Não tenho que, sabe, o que acrescentar. Eu só iria repetir o que foi, alguma coisa que foi dito. Parabéns a todos que fizeram as suas colocações aí. Eu penso que está bem, bem aplicado. Muito, muito bacana. Na próxima, eu prometo ser um dos primeiros a contribuir também, tá certo? Muito bom, Muito Ivan. obrigado. Professor Ivan. Diga, Paulo. Quem, eu? Tu? Não, você não levantou a mãozinha? Não, eu estava perto do É você mesmo. Eu posso falar. É você mesmo, Paulo. Caladinho aí. O Ivan fez assim, aí eu... Você gosta de ficar calado aí, viu? Isabela quer falar. Isabela, fala, Isabela. Verdade. Boa noite a todos. Eu Boa noite. escutando, tá abrindo a minha mente agora que eu tinha um vizinho que ele foi para Roma estudar para ser padre. Aí ele ia passar 20 anos estudando. Aí eu estava na casa da minha mãe e chamei o Uber. E quando eu olhei, era ele. Aí eu disse, você não foi para Roma estudar? Já passaram 20 anos, você já é padre? Aí ele olhou para mim e disse, não, só passou 8 anos eu estudando. Eu disse, mas você já se informou? Já é padre? Aí ele falou, não. Aí eu falei, por quê? Aí ele olhou para mim e disse, só fez dizer isso e não falou mais nada. Disse assim, se for para mim pecar, eu prefiro pecar fora da igreja. Aí o professor Israel falando sobre isso aí agora abriu a minha mente o porquê ele não terminou o estudo dele. Nessa época já era assim, desse jeito, imagine agora. É verdade. Esse tempo de hoje. Então ele deve ter visto Muito bom corrupção estudo. lá. Aí ele só fez dizer isso, não falou mais nada, não disse mais nada. Eu prefiro pecar fora da igreja. Isabela. Imagina o que ele viu lá, viu? Imagine. Muito bom, Meu pai, ele estudou até o último grau ali, quase para fazer ele estudou em colégio seminário, né? Desde pequeno eles estudavam, e era a única filha da família que foi e estudou. Até o último grau, quando ele estava para fazer os votos para ser padre. E daí, no fim, ele resolveu sair, casou com a minha mãe e tudo, mas ela sempre contava, assim, que ele não falava dessa época. Ele não gostava de lembrar, e ele continuou católico daquele jeito, assim, né? Desse jeito aí também, né? Pecando fora. Mas ele não falava, ele não gostava, e ele não gostava nem de falar de bispo, de cardeal. Complicadíssimo. Sei lá, 70 anos atrás. Eu acho que eles fazem algum juramento, alguma coisa, porque eles não falam nada. E foi até bom, porque eu guardei um livro para me entregar um livro desse a ele. E eu não vi ele mais. E ele mora na rua da minha mãe. Uhum. Eu acho que eu vou lá na casa dele, bater na porta e vou entregar um livro desse a ele. Não é? Isso aí. Aí ele vai ficar sabendo, eu acho que ele vai ficar pensando, rapaz, ela lê esse livro, ela vai saber o que foi que eu vi na igreja. Eu gostaria de ouvir o Hitler. Cadê o Hitler? Tá quietinho hoje. Olha o boneco do Hitler. Total. Um retrato. Eu tô aqui, Israel, mas eu tô igual o Ivan também. Não tem como comentar o que já foi, dito. Tá certo. Mas aí confirma tudo direitinho aquela Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai rompendo até chegar ao dia perfeito, né? Cada dia vai brilhando mais e mais até chegar ao dia perfeito. Aí, você hoje já pegou os temas já da doutrina? Não tem. Se a gente comentar, atrapalha o estudo, porque já estava mostrando como que despertou, como é que Lutero foi despertado. Isso é a história de cada um de nós também, que somos despertados por um assunto, e aí a gente aproxima nos estudos, vai cada dia estudando mais, e aí vai cada dia aperfeiçoando, começando, e a luz vai brilhando,
E aí vem a primeira reforma que acontece na vida da gente, né? A primeira restauração, a primeira reforma. Mas é igual eu ouvi o Ivan aí, todo mundo já comentou e não tem como comentar. Tão bem explicado o histórico, né? E agora já entra agora nas doutrinas, as terças-feiras vão ficar mais doutrinárias. Aí nós vamos... Porque a reforma não é só Lutero, né? Ela teve uma sequência, e o grande conflito vai levando sobre isso aí, né? O livro vai falando, o livro completo mesmo, ele vai mostrando muito mais doutrinas verdades que foram deitadas por terra, né? Que foram restauradas. E continuam até hoje. É muito interessante. Você se prepara aí, viu? Você, Ridley, Nino, Ivan. E vocês vão passar assuntos aqui também, viu? Não, nós vamos ficar só no comentário. Tá bom. Então, eu queria dizer uma coisa aí. Fale, só uma coisa. Sabe o que é? É o seguinte, é que, de fato, esse estudo que você está fazendo aqui agora, ele está sendo muito pertinente e muito propício para a lição que a gente começa esse trimestre agora, que é totalmente cristocêntrico e missionário, entendeu? É um assunto totalmente cristocêntrico e missionário. Então, quer dizer, as pessoas, provavelmente, algumas pessoas que ainda têm dúvida sobre o Espírito Santo, sobre o que é a Trindade, muitas dessas informações, eu já estive lendo a lição quase toda, eu gosto, às vezes, de adiantar lições, eu já estive vendo e verificando, e vejo que o que você está passando aí já vai como se fosse uma preparação para que as pessoas possam entender melhor o que é realmente o significado da Trindade na vida da igreja e na vida das pessoas, e o que significa, por exemplo, a pessoa estar cheia do Espírito Santo ou não. Quer dizer, todos esses detalhes, todos esses assuntos, são assuntos que a gente vai decorrer e que agora, com o que você já começa a falar, a partir dessa reforma que aconteceu do Lutero, vai abrir muito mais a mente das pessoas, trazendo as informações necessárias para que as pessoas se edifiquem espiritualmente. Muito bom. Gente, eu falei com o pastor Bruno, ele vai estudar aí ele vai escolher 2 capítulos desse e vai fazer conosco aqui, viu? Aí para frente, alguma parte para ele se comprometeu conosco e já eu não posso, ainda estou fazendo visita, mas eu vou estudar 2 capítulos e vou fazer lá para vocês para a gente poder sentir também os conhecimentos, né, que o pastor tem para nos transferir. Muito bom, gente. Gostaria que Marta, gostaria que você orasse conosco. A Marta é uma mulher de oração, eu admiro muito as orações da Marta, e ela vai orar conosco. O seu microfone está fechado. Eu quero fazer só uma... Eu não sei quantos de vocês viram no jornal de hoje, eu, assim, fazendo o almoço, eu comecei a ver. O Papa, ele começou a abençoar o casamento de gays, né? De homem com homem. Isso já é nós devemos ficar atentos. Nós estamos mesmo chegando no fim. Já vai começar a confusão. Então, oremos. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, com perdão dos nossos pecados, nós te agradecemos, Senhor, e louvamos o teu santo nome, o nome da Trindade, porque nós estamos bem pertinho de estarmos no céu. Amém. Que todos aqui possam ter essas bênçãos de ver a volta de Jesus. Nos abençoa, Senhor, ricamente, abre o nosso entendimento para que nós possamos captar essas coisas e passar para outras pessoas, porque eu sei, Senhor, que Tu queres salvar a todos os Teus filhos e filhas na face da terra. Muito obrigado por esses momentos maravilhosos, muito obrigado pelo irmão Israel. Abençoa a sua família, Senhor, para que ele possa estar bem sempre para nos passar essas informações, essas explicações que nos traz tanto alegria,
Sabemos que está perto a tua volta, Jesus. Venha sem demora, nós estamos ansiosos por esse dia. Nos dê uma noite de paz, de tranquilidade, abençoa cada casa representada por nossos irmãos e irmãs aqui hoje, essa noite, e que eles possam ter uma noite de paz, de tranquilidade, e de um sono tranquilo e reparador. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom, meu Deus. Agora a Neide me deu aqui essa luz, estou vendo todo mundo aí. Foi muito bom. Uma boa noite. Uma boa noite a todos, gente. Estou muito feliz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.